De pedras que andam sozinhas, a tempestades no sol. Muitos enigmas são ou foram alvo da curiosidade da ciência. Mas por quê? Fenômenos sem explicação fascinam os leigos e representam objeto de estudo para a ciência. Não são raros os casos em que ela consegue decifrar esses enigmas, mas há também ocasiões em que o conhecimento humano falha em explicar esses mistérios. A seguir, confira uma seleção de casos intrigantes que demonstram isso. Aproveite e já se inscreva em nosso canal, clique no sininho na opção todas para receber nossos conteúdos e também não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal. Stonehenge. Arqueólogos que trabalham em Stonehenge descobriram que um monumento formado por pedras que existe no local já teve uma formação circular. A descoberta esclarece parte dos segredos que envolvem o lugar. Situado no sul da Inglaterra, o monumento reúne rochas que foram sido deslocadas por 260 quilômetros até ali 5.000 anos atrás, segundo pesquisadores da Universidade de Leicester. Pedras que andam. Enormes pedras se movimentam sozinhas no Vale da Morte, na Califórnia. Recentemente, um artigo divulgado pela publicação científica PLOS ONI explicou o fenômeno. De acordo com pesquisadores, o congelamento do solo pela noite e o degelo pela manhã, combinado com fortes ventos, explicam o vai e vem das rochas. ET na Lua. Numa foto publicada pelo site Google Moon, uma sombra estranha chamou a atenção dos usuários. As suspeitas de que poderia se tratar de um ET não demoraram a aparecer. Um vídeo divulgado em julho que mostra a sombra já ultrapassa a marca de 5 milhões de visualizações. A autora da imagem, a NASA, ainda não se manifestou sobre o assunto. Lago no Saara. Um lago surgido em pleno deserto do Saara despertou a atenção de cientistas. Localizado a 25 quilômetros da cidade de Gafsa, na Tunísia, ele surgiu num local onde antes só havia areia e pedras. A suspeita de geólogos é que uma brecha aberta no leito rochoso por um abalo sísmico seja a causa da formação do lago. Cratera na Sibéria. A revista de ciência Nature publicou um artigo sobre um enorme buraco na Sibéria que vinha intrigando pesquisadores. De acordo com o texto, o surgimento da cratera teria sido causado pelo aquecimento global. Com o fenômeno, o solo da região derreteu e uma liberação muito intensa de metano causou uma explosão que originou o buraco. Matéria escura. Um sinal com comprimento de onda pouco usual é emitido pelo aglomerado Perseus, localizado a 240 milhões de anos-luz da Terra. A suspeita dos astrônomos é de que esse sinal seja enviado por matéria escura, um tipo de matéria invisível que compõe cerca de 85% de todo o universo, mas que ainda não foi detectado por cientistas. Ilha em Saturno. Uma grande mancha brilhante foi identificada pela sonda Cassini em julho do ano passado, num lago em Titã, a maior lua de Saturno. Desde então, pesquisadores tentam decifrar o que poderia ser essa ilha. Ondas, icebergs e sólidos em suspensão são algumas das hipóteses levantadas em um artigo sobre o tema publicado na revista Nature Geoscience. Fones de ouvido. Essa aqui eu tenho certeza que você nunca viu. Você nunca se perguntou por que os fios dos fones de ouvido sempre formam nós quando são guardados no bolso da calça? Pois saiba que físicos da Universidade da Califórnia já se perguntaram e encontraram uma resposta. Segundo eles, fios tendem a formar espirais quando são colocados em qualquer recipiente. Conforme esse recipiente se movimenta, eles se enrolam e formam nós. Estrelas magnéticas. Quando uma estrela de massa muito grande entra em colapso, o que se espera é que ela dê origem a um buraco negro.
Mas isso nem sempre acontece, e às vezes surgem as chamadas estrelas magnéticas. Esses astros são os corpos com campo magnético mais poderoso que se conhece, e os cientistas estão tentando entender por que eles surgem. Em maio, observações fortaleceram as suspeitas de que as estrelas magnéticas seriam resultantes da interação entre duas estrelas de massa muito grande. Luz em Marte. Em um de seus passeios por Marte, o Jeep robô Curiosity tirou uma foto que intrigou muitos cientistas. Nela, um ponto iluminado aparecia na paisagem e logo começaram as especulações de que poderia se tratar de um ser vivo. Mas a NASA prontamente desmentiu a informação, afirmando que raios cósmicos ou reflexos da luz solar em Marte poderiam sim ser responsáveis por tal efeito visual. Asteroide P213R3. Astrônomos da Universidade da Califórnia publicaram um artigo sobre a desintegração do asteroide P213R3. De aparência vaporosa, o objeto se repartiu em vários outros durante meses. Segundo eles, o mais provável é que a incidência da luz solar tenha causado o aumento gradual da velocidade de rotação do asteroide, levando-o a se desintegrar. Rocha em Marte. Duas fotos tiradas pelo robô Opportunity de um mesmo lugar em Marte com 2 dias de diferença mostram que uma pedra teria surgido no local. A NASA anunciou a descoberta e tem algumas suspeitas do que pode ter acontecido. A mais provável é que o robô possa ter arrastado a rocha até o local com uma de suas rodas. Entretanto, também pode se tratar de um meteorito que tenha caído naquela região. Mini-torres. Mini-torres brancas de 2 centímetros de altura, em meio a uma espécie de cerca, foram encontradas na Amazônia peruana em junho de 2013 por cientistas da Universidade Georgia Tech. A estrutura foi enviada para especialistas em insetos que não souberam dizer do que se tratava. O enigma só foi solucionado em janeiro, quando pesquisadores descobriram que os mini-torres eram, na verdade, berçários para uma espécie de aranha ainda desconhecida. Cratera na Bósnia. Na noite de 16 de novembro de 2013, uma lagoa de 20 metros de diâmetro na cidade bósnia de Sanica foi engolida por um buraco, sim, um buraco, que em 2 semanas já havia alcançado 50 metros de largura e 30 metros de profundidade. Entre os pesquisadores, a suspeita era de que a atividade de águas subterrâneas e mudanças tectônicas no subsolo pudessem estar causando o fenômeno. Saola. O saola é um mamífero que habita uma região de floresta entre Laos e Vietnã. Descoberto em 1992 e extremamente raro, ele poucas vezes foi analisado por cientistas. O que se sabe é que o bicho, que tem 2 chifres longos e retos, costuma medir cerca de 90 centímetros de altura e pesa cerca de 100 quilos. Em setembro do ano passado, zoólogos da ONG WWF comemoraram quando uma câmera automática conseguiu tirar uma foto de um animal do tipo, que não era visto desde 1998. Múmia alemã. Há cerca de um ano, o menino Alexander Kettler encontrou uma múmia no sótão da casa de seus avós na Alemanha, com o crânio atravessado por uma flecha e braços cruzados sobre o peito. A múmia media cerca de 1,5 metros. Foi preciso que a polícia, claro, analisasse o objeto para resolver o enigma da múmia alemã. Apesar do crânio humano, ela era feita de ossos de plástico e devia pertencer a algum curso de anatomia. Crepúsculos lunares. Na década de 1960 e 70, astronautas americanos que foram à Lua relataram ter visto um brilho intenso sobre o horizonte durante a aurora. Intrigada com o fenômeno, a NASA decidiu mandar no ano passado uma cápsula robótica para tentar desvendar os possíveis motivos dos chamados crepúsculos lunares. A suspeita é de que a Lua do Sol carregue eletricamente o pó na superfície da Lua, gerando o tal brilho. Gravidade na Lua. Embora haja gravidade na Lua, ela não é distribuída de forma homogênea, e isso sempre intrigou os cientistas. Recentemente, um artigo publicado pela revista Science explicou o fenômeno. Após 9 meses de análises e observações, foi constatado que o impacto de asteroide e cometas
seria a causa da variação da gravidade em diferentes áreas da Lua. Nebulosas planetárias. Por muito tempo, cientistas tentaram desvendar o enigma das chamadas nebulosas planetárias. Conchas brilhantes de gás, elas costumam se situar em volta de estrelas perto do fim da vida. Observações de astrônomos do Observatório Europeu do Sul mostraram que a presença de duas estrelas orbitando uma em torno da outra é uma das possíveis razões do fenômeno. Esferas em Marte. O robô Opportunity fotografou uma série de esferas numa das crateras de Marte em 2012. Com cerca de 3 milímetros de diâmetro, elas não têm composição conhecida, embora apresentem semelhanças com as pedras conhecidas como blueberries. Localizadas pelo Opportunity em 2004, os blueberries são formações ricas em hematita e indicam que no passado, Marte pode ter sido um planeta rico em água. Atahualpa. O último imperador inca se chamava Atahualpa. Ele foi morto em 1533, mas seu túmulo ainda não havia sido localizado até 2010. Foi com a ajuda da linguística que a historiadora Tamara Estupinhan encontrou o local no Equador. Segundo ela, Atahualpa está enterrado num amontoado de pedras no território Mauque, às margens do rio Machai. Na língua local, Mauque significa corpo e Machai, santuário, o que justificaria sua tese. Supernova RCW86. Uma supernova é um corpo celeste resultante da explosão de uma estrela. O primeiro registro de um astro do tipo de que se tem notícia foi feito na China em 185 a.C. Porém, só em 2011 os astrônomos conseguiram explicar como foi possível se avistar o fenômeno já naquela época. Segundo eles, pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, a supernova posteriormente batizada de RCW86 surgiu numa cavidade oca, sem poeira nem gás, o que permitiu que seus destroços viajassem mais do que o comum e se tornassem visíveis aqui na Terra. Tempestades solares. Tempestade solar é o nome dado pelos especialistas às instabilidades que acontecem na superfície do Sol. Nos últimos dias, elas têm se repetido num curto intervalo de tempo, o que é incomum segundo o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos. Entre as principais consequências do fenômeno estão interrupções nas comunicações mantidas por rádio e também na transmissão de energia. Gostou? Se gostou do conteúdo, já se inscreve e clica no sininho na opção todas para a gente não se perder. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. A gente se encontra. Tchau!